Eu sempre me alegro de estar com a igreja, né? E gosto sempre de lembrar da palavra de Paulo, lá em Romanos capítulo 1, versículo 11, que diz assim que eu anseio estar com vocês, para que de alguma maneira eu possa compartilhar algum dom espiritual com vocês, e assim poder consolar e edificar vocês. Mas o versículo 12 diz assim, da mesma maneira eu também ser confortado, consolado, fortalecido pela vida de vocês. Essa para mim é uma expressão viva da igreja, amém? Não é só a gente ser consolado e fortalecido, é a gente fortalecer também, amém? A igreja, ela é composta de dois ou mais por causa disso. Eu não posso ser igreja sozinho, né? Porque eu preciso fortalecer e ser fortalecido. Quem não guardou o versículo é Romanos 1:11. Amém? Pai, nós oramos a Ti nessa manhã, rendemos graças a Ti, porque o Senhor é bom, Sua bondade, Sua misericórdia tem nos alcançado todos os dias da nossa vida. E essa manhã, quando nasceu o sol, ainda que tímido para nós aqui em Cascavel, talvez ele tenha brilhado muito em outros lugares, foi uma expressão viva da Tua bondade e misericórdia. E é assim que nós queremos Te louvar nessa manhã, é assim que nós queremos Te adorar nessa manhã, como uma expressão viva, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu estava falando de Romanos, né? E eu queria que você abrisse Romanos capítulo 12. Eu quero continuar falando um pouquinho sobre a última palavra que eu trouxe para a congregação. Eu vou ser bem breve. Deixa eu pegar meu celular ali para lembrar a hora. Romanos capítulo 12. O pessoal que está filmando deve ficar bem feliz, né? Quando essa saída minha assim, né? Sem combinar nada, porque a gravação fica fica bugada, depois vocês editam. Amém. Romanos capítulo 12, vamos ler o 11, né? O 11:36. Alguém pode ler aí bem forte? 11:36 e depois o 12:1. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois a ele eternamente. Amém. Amém. E o 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto nacional. E o 2 também, Marcão, faz favor. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Glória a Deus. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Foi isso que eu falei na última reunião nossa, né? Que eu estive aqui conversando com vocês. E naquele momento eu chamei para uma reflexão se de fato a gente estava vivendo dessa maneira, né? Dessa maneira assim, simples assim, e tão complexa e difícil, que é dele, por ele e para ele são todas as coisas. Não é algo que parece impossível? Porque quando a gente canta aqui, tem uma música, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Estou afinado, né, Samuel? Gostou, né? A gente canta, mas a gente canta muita coisa que a gente não vive, não tem condição de viver. E não é que seja pecado a gente cantar, eu acho que quando a gente está cantando, é uma maneira, daquilo que está na nossa mente, a gente de alguma maneira poder dar oportunidade para o Espírito Santo fazer descer isso para o nosso coração. Tem muita coisa na nossa vida cristã que está na nossa mente,
Por exemplo, amar o próximo, não está na nossa mente? Está na nossa mente, mas está no nosso coração? Nem sempre, né? A gente ama o próximo quando o próximo é bem amável. Na verdade, a gente ama o próximo quando o próximo ama muito a gente, daí a gente ama o próximo, aí fica bem mais fácil, né? Amar o próximo. A gente sabe com a cabeça e precisa saber com o coração. Então, esse dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Esse texto aqui faz parte de um conjunto de textos que tem na Bíblia que eles vão se cumprir, a gente querendo ou não. Sabe, tem coisas na Bíblia que a gente já entendeu com a cabeça, racionalmente, mas ainda não entendeu com o coração. Sabe por que a gente não entendeu com o coração? Porque nós estamos presos a muitas coisas. Eu não estou falando de vocês, estou falando de nós aqui, né? Nós estamos presos a muitas coisas. E porque nós estamos presos a muitas coisas, nós estamos presos às situações do dia a dia, nossa, ao estilo de vida que a gente adotou para nós, a um estilo de culto que a gente adotou para a nossa vida. Isso, estilo de culto. Porque culto é a soma, ou cultura, né? A gente desenvolve uma cultura, e cada família tem uma cultura, cada pessoa tem uma cultura própria. E se a gente for falar da cultura de cada um, nós vamos aqui falar assim, poxa vida, eu tenho meu jeitão. Pois é, isso é um aspecto da sua cultura. Até o jeito de você orar é diferente, talvez, do outro orar. Né? Você já viu, se você tem cachorrinho em casa, quem tem cachorrinho em casa talvez já tenha percebido isso. Não sei se são todos, né? Alguns ficam ali para deitar num paninho que tem no chão, quando está com sono, fica rodeando, e mexe em cima do paninho, e sai, e faz uma volta de novo, e rodeia de novo, né? Vocês já viram isso, não? Pois é. Não era só chegar e deitar? Não é assim? Eu quero dizer que eu sou igual esse cachorrinho que fica girando assim, quando precisa, por exemplo, sentar para estudar a palavra. Eu pego a Bíblia, mas assim, não é só a Bíblia, eu tenho que pegar um caderno. Daí eu pego o caderno, não é só o caderno na Bíblia, eu tenho que pegar uma caneta. Eu pego uma caneta e falo, não, mas não pode ser de uma cor só. Tem que ser de mais cores, então eu pego mais canetas. Aí eu pego um lápis, aí eu pego uma régua. E daí eu ajeito, daí eu olho a luz, mas a luz não está boa. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque faz parte de uma cultura. Agora eu estou falando de uma cultura que, entre aspas, é boa, é relativamente boa, né? É ruim para mim, porque eu fico perdendo tempo ali rodeando. Mas assim, é algo para ler a Bíblia, para estudar a palavra. E as culturas que são ruins que a gente tem, e às vezes a gente nem percebe, mas fazem parte da nossa cultura. Agora, a soma das nossas culturas, de coisas que a gente cultua, de coisas que a gente considera importante, porque a gente só cultua aquilo que é importante para nós. A gente só cultua aquilo que a gente dá muito valor. Tem coisas que a gente, assim, é algo que falou, poxa vida, é desse jeito, tem que ser assim, não pode ser diferente. Né? Isso forma o nosso culto. A soma da nossa cultura forma o nosso culto. Então para e reflete lá você na sua vida, não aqui. Aqui é um culto coletivo. A gente tem um culto coletivo e tem um culto individual. Lembra que eu falei que para a gente ser igreja, a gente não pode ser um só? Porque a gente abençoa e é abençoado. Porque a gente consola e é consolado. Porque nós precisamos chorar com os que choram. Você já chorou sozinho? Sim. Chora, né? Mas chora de si para consigo. Agora, chorar com o irmão e chorar pela vida do irmão é diferente, tem um sentido diferente. Se alegrar sozinho. Às vezes a gente até se alegra sozinho. Se alegra porque lembrou de uma bobeira qualquer lá, né? Eu às vezes dá crise de riso sozinho. Mas se alegrar com o irmão é diferente de ter crise de riso. Se alegrar com a conquista
Gente, quando o Mateus chegou lá em casa, na reunião nossa de grupo, e começou assim, desse jeitão dele, contar tudo isso aí, eu e a Delci caímos em choro. Começamos a chorar de alegria, de ver o que Deus tem feito na vida dele, o que Deus fez na vida dele. Agora pensa o seguinte, o Mateus igreja sozinho, testemunharia para quem? Edificaria a vida de quem? Né? E ele falando a respeito desse rapaz aí, com obeso, né? E eu pensei a respeito disso, né? A hora que ele estava falando assim, veio aquele pensamento para mim. Poxa, esse rapaz obeso lá que tinha dificuldade de subir a montanha, somos nós. Porque a gente se torna tão pesado. Tão pesado. Paulo fala sobre isso, né? Que precisava se livrar do peso e do pecado. E as duas coisas atrapalham a caminhada. Às vezes a gente não tem necessariamente pecado, mas a gente tem coisa que é peso, sabe? Peso. Negligência, por exemplo, pode ser pecado, pode ser peso. Às vezes eu deixo de participar de uma reunião e de ter a oportunidade, como Paulo tinha, falar assim, eu anseio estar com vocês, para poder repartir algum dom espiritual. Às vezes eu falo assim, eu não quero sair de casa, porque, de novo culto, de novo grupo caseiro, mas assim, aquela palavra de Atos lá, entendeu? A palavra diz que o negligente, ele é irmão do desperdiçador. O que é negligente é igual a alguém que desperdiça. Desperdiça a sua vida, desperdiça o dom que Deus te deu, a graça que Deus te deu, a unção que Deus pôs em você, por causa da negligência. Olha que palavra forte, séria, comprometedora, né? Lembra que a gente estava orando há um tempo, e uma das primeiras coisas que a gente orava ali, foi algo que Deus pôs no meu coração, que a gente precisava orar para reter a palavra que Deus tem nos dado. Sabe por que eu pedi para a gente orar como igreja sobre isso? Porque a visão que eu tinha, nossa, como igreja, era assim, Deus enchendo nossas mãos, e a gente com as mãos abertas, assim, com os dedos abertos, e na medida que a gente ia caminhando, Deus ia derramando sobre nós, e na medida que Deus ia derramando, ia escorrendo pelo vão dos dedos. Desperdício. E sabe aonde nasce o desperdício? Na nossa negligência. Mas sabe por que a gente desperdiça tanto? Porque, como diz o meu amigo Jefferson com frequência, a alma farta pisa o favo de mel. Quem está tão cheio, né? Sai desprezando aquilo que é bom. Tem uma piada de um português, vou contar uma piada de português para vocês. O português estava lá em Portugal, e alguém falou para ele o seguinte, falou, olha, lá no Brasil, é tão fácil ganhar dinheiro, mas tão fácil, na verdade assim você acha dinheiro pela rua. Né? Lógico que o português, aquele português que falou isso, era mais esperto que o outro. Ele falou, rapaz, a gente anda na rua assim, anda chutando nota de dinheiro e anda juntando dinheiro na rua assim. E o português que estava ouvindo isso, né, o Manuel, o Joaquim falou que era fácil ganhar dinheiro. E o Manuel estava lá, o Manuel falou assim, tem que ir para o Brasil. Vou para o Brasil, vou para o Brasil, para o Brasil. E naquela época se viajava de navio. E veio o Manuel de Portugal para o Brasil. E desembarcou ali do seu navio no porto. E não é que coincidentemente na saída assim da escada do navio ele achou uma nota lá de R$100, de 100 mil réis na época. Olhou para aquela nota, deu um chute nela assim e falou assim, eu vou almoçar primeiro, depois eu começo a juntar o dinheiro. Ele está até hoje procurando outra nota de R$1.000 para pegar. Às vezes a gente é igual o Manuel. Né? Nós temos uma síndrome de Manuel. Não é de Emanuel, é de Manuel mesmo.
É uma síndrome de alguém que Deus está dando ali, derramando, e você fala assim, ó, não, fala assim, essa eu não quero, vou esperar uma melhor. Essa palavra não é tão boa assim, eu vou esperar uma melhor. Ah, essa oração do irmão não é tão boa assim, vou esperar uma melhor. Ah, esse irmão que veio orar comigo não é tão ungido, eu vou esperar um mais ungido. E daí Deus fala assim, bom, se você não é fiel no pouco, não vai chegar nunca no muito, nunca no muito. Porque o negligente é irmão do desperdiçador. Por isso que a palavra diz aqui que rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Sabe o que é um sacrifício vivo? Vamos tentar descrever. O sacrifício vivo é aquele que era levado para o altar antes de estar morto. Vamos supor que aqui fosse o nosso altar. E o sacrifício seria a ovelha, colocada aqui sobre o altar. E normalmente o sacrifício era morto antes. Sabe por quê? Porque senão ia ter que amarrar o sacrifício, o animalzinho. Porque se não amarrar ele, ó, pirele de cima do altar. Agora imagine você sendo levado assim como Isaac foi levado por Abraão para aquele altar. Lembra? Lembra da passagem? O próprio filho, Abraão colocando o menino, e já era grande o menino, racional, inteligente, sobre aquele monte de lenha, e amarrando ali as mãos e os pés, e de repente ele pega aquela faca, né, aquele cutelo, como diz a palavra, para desferir aquele golpe sobre o seu único filho. Se o sacrifício tiver com as mãos desamarradas, ele foge. Se for um sacrifício vivo. Mas o chamado de Romanos capítulo 12 para nós é que a gente se apresente, se ofereçam. Não é que você vá amarrado, não é que você vá preso, não é que você vá obrigado para cima do altar. É para que você se ofereça voluntariamente. É um sacrifício voluntário. Porque o sacrifício voluntário é um sacrifício que agrada a Deus. E esse sacrifício tem que ser vivo. Tem que ser santo. Porque sendo voluntário, vivo e santo, ele é agradável a Deus. Santo significa sem mancha, sem pecado. Então o chamado de Deus para nós é se oferecer como um sacrifício vivo, santo, porque dessa maneira ele é agradável a Deus. Então a gente fica às vezes procurando como que agrada a Deus. Como é que eu faço para agradar a Deus? É uma oferta voluntária. É se entregar completamente. É uma vida no altar de Deus. Né? E diz que isso é um culto racional. Não é um culto emocional. Eu não sei se você já teve esse tipo de experiência. Eu já participei de alguns cultos assim, e tinha um grande mover do Espírito Santo, e tinha uma unção do Espírito Santo, e algumas pessoas chegavam e ofereciam a chave do carro, e davam o carro, outros davam a casa. Não sei se a gente viveu numa época assim,
que isso acontecia, e acontecia com frequência. De gente dar carro de oferta na reunião de culto, assim. Só que às vezes não era um culto racional. Às vezes era uma oferta emocional. Daí chegava na segunda-feira e falava assim, bah, como é que eu vou fazer agora? Vou ficar a pé? E como é que eu vou chegar lá na frente da igreja inteira e falar assim, gente, me arrependi de dar meu carro, me arrependi de dar minha casa. Daí ele tinha que se tornar mais espiritual ainda e continuar naquilo, né? Não, porque foi Deus mesmo que me falou. E andava a pé uns 2, 3 anos, né? Mas acontece, gente. Agora, assim, até a oferta dos R$5, dos R$2 que a gente dá aqui no culto, precisa ser uma oferta racional. O nosso culto todo tem que ser racional. Por isso a palavra diz que a gente precisa propor no nosso coração. A gente deveria, na verdade, fazer isso em casa já. Falar assim, Senhor, eu estou indo para o culto, quanto que o Senhor quer que eu entregue de oferta? Né? Mas a gente é muito matemático, né? A gente usa o lado racional da nossa mente só em nosso favor. Porque a gente conta assim, fala assim, bom, eu tenho uma nota de 50, uma de 10 e uma de 2 na carteira. Eu vou dar essa de 2. Mas em momento algum você orou para Deus e falou assim, Senhor, quanto o Senhor quer de oferta? Porque a oferta não é para os pastores, não é para reformar esse salão aqui. Graças a Deus que a gente tem um salão. Mas eu quero dizer para vocês que se a gente não tivesse salão, a gente reunia como igreja do mesmo jeito. Né? Então não é por causa do salão. Ah, porque precisa de um piso novo, de um telhado novo, sei lá o quê. É culto, gente. É porque a palavra manda, porque a palavra diz. Porque Deus quer trabalhar com o nosso egoísmo, e não é só na área financeira. Se Deus não consegue trabalhar na nossa vida financeira, você acha que Ele vai trabalhar no nosso coração a respeito de misericórdia? Eu quero falar um negócio para vocês que mudou minha vida, assim, em alguns aspectos. Aquele irmão, Micael, que é missionário na Coreia do Norte, esteve aqui com a gente, né? Vocês lembram dele ou não? Eu tive o privilégio de hospedar na minha casa, e eu sempre me esforço, quando vem alguém de fora, eu sou o primeiro, não, dorme lá em casa, fica lá em casa, come lá em casa, porque eu quero ser abençoado, eu quero abençoar, mas eu sei que na medida que eu vou abençoar, eu vou ser abençoado também, porque a palavra me diz isso, a palavra diz que alguns hospedaram a anjos, né? Então é assim que eu ajo mesmo. Você pode falar assim, moxa, mas o Alcione é egoísta, ele não dá oportunidade. Você não se oferece? Eu me ofereço, meu irmão. Eu me ofereço, e sempre que tiver oportunidade eu vou me oferecer, para abençoar primeiro. Mas eu sei que eu vou ser abençoado. Eu sei, porque a palavra diz, eu só estou baseado na palavra. Micael foi lá em casa, passou com a gente lá, e aí eu saí com ele na cidade, mostrar a cidade, e a gente passou por um grupo de morador de rua, e ele não falou nada, não sei nem se ele percebeu que eu percebi o que ele fez. Ele assim, timidamente, ele levantou a mão para o lado do vidro assim, e começou a orar por aqueles moradores de rua, de dentro do carro, passando na rua. E aí deu um estalo na minha cabeça, eu falei, poxa, aprendi. Porque a misericórdia, ela vou dizer que é exercitável, né? E a gente precisa aprender a se compadecer, né? Sofrer junto. Porque se a gente não treina os nossos olhos, sabe o que a gente acontece? Como o Mateus disse aqui, né? A gente passa e não vê. Mas se a gente treina os nossos olhos para ver, sabe o que acontece?
aos poucos o nosso coração vai se movendo em direção àquela pessoa. Aos poucos Deus vai fazer você parar o carro para ir lá abençoar essa pessoa. Aos poucos Deus vai mover teu coração para ajudar a tirar essa pessoa da rua. Não vai ser num ímpeto assim, você passou na rua, agora para, desce do carro, vai lá atrás, vai dentro do carro, dá banho e tal. Você nem está pronto para isso, nem teu coração está preparado para isso. Sabe por quê? Porque quando ele começar a feder dentro do seu carro, você já vai querer que ele saia dentro do carro e vai se preocupar com o banco que sujou. Então o coração precisa ser treinado para isso. Por isso que a palavra nos leva aqui a um culto racional a Deus. Sabe, quando a gente vem para essa reunião aqui, a gente precisa compreender que é um culto racional. E eu tenho que orar pelo menos e falar assim: Senhor, eu quero estar com os meus irmãos. Eu quero para repartir algum dom que o Senhor tem na minha vida. O Senhor tem isso. A tua palavra diz que o Senhor me deu o seu Espírito. Quem não crê aí que tem o Espírito Santo? Levanta a mão quem não acredita que tem o Espírito Santo. Só a Rita. Eu vi, Rita. Só o balde de visão. Mas foi brincadeira, né, Rita? A gente sabe que tem o Espírito Santo, com a cabeça, de novo, com a cabeça, precisa saber com o coração, precisa saber com o coração. E se a gente crê que a gente tem o Espírito Santo, tem algum dom aí dentro, gente. Ou tem algum dom aí, ou o Espírito Santo está estragado. Eu não creio que está estragado. Veio com defeito de fabricação esse Espírito Santo. Não é assim. Não é assim. A gente tem. Só que a gente tem que desenvolver. A gente tem que avançar nisso, não é, Chico? Não é isso, Chico? E a primeira parte de avançar nisso é deixar a negligência de lado, deixar o comodismo de lado, deixar a preguiça de lado, meus irmãos, sabe? É deixar mesmo. O culto que agrada a Deus é um culto racional, que a gente vem para cá intencionalmente, com intenção de abençoar os nossos irmãos. A gente vem para uma reunião como essa, ou que seja nas casas, ou que seja lá na mesa da sua casa, na hora do seu almoço, do café da manhã, ou no momento que você separou, intencional. Sabe o que é intencional? Intencional é assim: sentou 3 pessoas à mesa e você ora lá no teu íntimo, falou assim: Senhor, esse é o momento que o Senhor tem uma palavra para a minha família, para trazer direção para a minha família. E crê de todo o coração que quando você vai abrir a boca, o Senhor vai colocar as palavras na sua boca. Porque você tem o Espírito Santo, você tem o Espírito de Deus. Amém? Que amém fraco. Versículo 2 diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas sejam transformados pela renovação da sua mente. Sabe o que é se amoldar? É ser colocado na forma, assumir o formato desse mundo. Sabe por que a gente não consegue produzir um culto racional a Deus, um culto agradável a Deus, um culto de sacrifício vivo, santo a Deus? Porque muitas vezes a gente vai tomando a forma do mundo. Quer ver um exemplo que o mundo tem como forma? É a forma da aparência. Praticamente aqui todo mundo deve ter Facebook, aqui, Instagram, essas coisas aí, né? Hoje quase é difícil achar quem não tenha. Você olha as imagens lá de Facebook,
Gente, parece assim um mundo de Hollywood, né? Não é? Pensa num povo bonito, bem penteado, bem maquiado, bem vestido, feliz, sorridente. Pensa um povo que parece estar sempre viajando. Tem gente que eu acho que não trabalha no Facebook, porque assim, no mundo do Facebook, no metaverso do Facebook, porque está sempre viajando, você olha, não, cara, foto aqui, foto lá, e foto ali, e foto lá. E a gente começa a achar que isso é o mundo real. Isso é um mundo plástico, de gente que não consegue ser sincera, não consegue ser transparente. Eu não estou falando que quando você posta uma foto, você não é sincero, não é transparente. Mas eu estou falando que tem gente que usa isso como uma forma de viver. Passa a ser a sua vida. A vida real é uma desgraça. A vida real é o inferno na terra. O casamento é podre. O trabalho é uma tristeza. O coração está destruído. A mente está deteriorada. Mas na fotografia. E aí começa a viver um mundo plástico. Um mundo artificial. Mas a igreja é o baluarte da verdade. A igreja não é um lugar de gente falsa, de gente plástica, de gente que vive no mundo da fantasia. A igreja é o baluarte da verdade. Sabe, às vezes a gente não consegue separar um tempo para Deus aqui, sem ficar preocupado com o que está acontecendo lá fora. Então a gente vem num culto, mas nosso culto também não é racional, porque a gente está tão preocupado com o que tem a fazer depois, que não consegue viver o momento, né? E fica igual aquele desperdiçador, que está sempre desperdiçando, esperando o próximo momento. Desperdiça esse esperando o próximo momento. Por isso a palavra diz assim, não se amoldem, não se modelem, não assumam o formato desse mundo. Você sabe que uma das coisas que Deus mais se levantou contra era que a nação de Israel se amoldasse aos povos das terras que eles iam dominar. O cuidado de Deus com a nação de Israel é para que eles chegassem naquela nação e destruíssem completamente aquele povo e até o que tinha lá dentro. Porque quando a gente se mistura com o povo de uma terra estranha, sabe o que acontece? A gente começa a assumir a forma desse povo, dessa terra estranha. Nós começamos a adotar a cultura desses povos. A cultura desses povos, a cultura dessas nações. E vai se perdendo a nossa cultura do reino de Deus. A cultura do reino dos céus vai indo embora. Quando a gente se amolda a esse mundo, a gente vai perdendo a cultura do reino de Deus. É como se a gente andasse pelas ruas empoeiradas da cidade, achando que não ia se empoeirar em nada. E quanto mais a gente anda nas ruas empoeiradas, mais poeira vai absorvendo nossa pele, nossa roupa, nossos pés, nosso calçado. Mas a gente não percebe porque isso vai sendo absorvido aos poucos. Aos poucos. Mas a palavra diz assim: sejam transformados pela renovação da sua mente. Sejam transformados pela renovação da sua mente. Lembra que eu falei da mente? Do cântico que a gente canta, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas? Não é cantar só assim com a parte, com o tampão de cima da cabeça assim, não deixa nem chegar para o resto do cérebro, de tão superficial. É tentar de fato tornar isso interior. E enquanto a gente está cantando, a gente está orando, e está falando com o Senhor, e está dizendo: Senhor, é isso que eu quero. Quando a palavra diz assim para a gente, a música que a gente canta é para se prostrar, né?
A não ser que a gente seja fã daquele escritor Victor Hugo. Vocês já ouviram a frase desse escritor, Victor Hugo? Esse escritor, ele dizia, acho que ele é russo, se eu não me engano, né, Daniel? O Daniel não sabe, então ninguém mais vai saber aqui. Ele dizia o seguinte: tem momentos na vida que o corpo está prostrado, mas a alma está em pé. E nós vivemos num mundo reverso do Victor Hugo. Às vezes, o nosso corpo está prostrado, a alma está em pé. E às vezes a gente está nesse mundo mesmo, sem sequer estar prostrado. A gente não se prostra para o Senhor. Às vezes a gente está ajoelhado com uma alma em pé, como o Victor Hugo falou. A gente não se rende, a gente não se prostra, a gente não se dobra, gente. Sabe por quê? Porque a gente está tão impregnado do padrão desse mundo, que diz que você tem que ser o maior. Você tem que ser o que é servido, você tem que ser o que é abençoado, você tem que manter tua pose, manter tua postura, você é o vencedor dos vencedores. Você é o desejado das nações, não é mais Jesus. E a gente precisa ser transformado, porque o mundo fala que você tem que ser o the best of, você tem que ser o melhor. E a palavra diz que você tem que ser servo. A palavra diz que você tem que ser humilde. A palavra diz que você tem que ser santo. A palavra diz que você tem que ter a mente transformada. A palavra diz assim: humilhai-vos, e sou eu que vou vos exaltar. Não é assim, se exalte, que eu vou manter você tão exaltado que vai faltar oxigênio no lugar que você está. Sejam transformados pela renovação da sua mente. E só assim vocês vão poder experimentar e comprovar a agradável, a boa e a perfeita vontade de Deus. Às vezes a gente quer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Às vezes não, sempre a gente quer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Deus é bom e Ele tem o melhor para nós, amém. Mas para que a gente possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, para que a gente seja capaz de experimentar, nós precisamos ser transformados pela renovação do nosso entendimento. Para ser transformado pela renovação do nosso entendimento, nós precisamos não se deixar moldar pelos padrões desse mundo. Amém? Culto racional, uma vida de altar. Não ser conformado, mas ser transformado, renovados no entendimento, para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aí o capítulo 12, ele vai continuar falando para nós a respeito de outras coisas que a gente pode falar outro dia. Mas ele vai falar que nós somos um só corpo. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, os que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Sabe o que é isso? Igreja. E ele vai falar que cada um não deve pensar de si mesmo além do que convém. E ele vai falar depois da sequência dos dons. Você percebe que o nosso culto tem uma sequência de se oferecer como sacrifício vivo, de ter uma mente transformada, de não ser moldado pelo mundo, para poder experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, ter revelação da igreja, que é um só corpo, somos ligados, precisamos ter vínculos uns com os outros, ninguém anda sozinho, porque sozinho você morre, e Deus não te transformou em igreja do um só. E aí vai dizendo o seguinte, falou, olha, ninguém pense de si além do que convém, porque atrapalha o relacionamento com os outros, básico assim.
E depois vai falar a respeito dos dons, cada um manifeste os dons segundo a graça que Deus deu a cada um de vocês. E assim vai fluindo o nosso culto, daí vai chegar na parte do amor. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apegue-se ao que é bom, dedique-se uns aos outros. Aí vai falar da vida prática, do dia a dia. E eu quero encerrar essa parte para começar a parte da ceia. Para dizer que essa vida prática de um amor sincero fez com que Davi, mesmo sendo perseguido, naquela caverna de Adulão, onde aqueles homens foram até ele, e ele, chegando nessa caverna, encontrou, deixa eu ler a expressão aqui, 1 Samuel 22, se eu não me engano. 1 Samuel 22, Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades. Vou ler de novo. Juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes, e ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. Davi pegou um bando de gente desanimada, endividada, gente que a sociedade rejeitava, gente que era o desprezo, porque naquela época quem se escondia nas cavernas era gente perseguida, eram os criminosos, era gente rejeitada pela sociedade. E quando Davi se encontrou na mesma situação desses homens, abatido, rejeitado, tido como um criminoso, sabe o que ele fez? Ele lembrou que existe um Deus acima de todo Deus, e ele começou a falar para esses homens a respeito do que é o relacionamento do homem com Deus, e de como o homem deve andar em aliança com Deus e com seus irmãos. E depois, lá na frente, a gente vai encontrar uma história que tem um título dizendo assim: Os Valentes de Davi. De bandidos desprezados e rejeitados se tornaram os valentes de Davi. E tem uma passagem que eu gosto muito de um homem chamado Samar, que quando todo o exército fugiu, ele ficou em pé no meio de um campo de lentilha, com uma espada na mão, e lutou aquele dia todo para defender aquele campo de lentilha. Não era só comida, o campo significava posteridade, aquele campo significava vida. Então, de gente rejeitada e desprezada, quando tem o coração correto, quando tem um coração transformado, quando tem uma mente renovada no Senhor, deixa de ser um covarde para ser um valente, deixa de ser um desprezado e um rejeitado para ser alguém indispensável. Isso é a nossa vida de relacionamento com Deus, isso é a nossa comunhão com Deus. Isso é a igreja. Só que ela precisa sair da nossa mente e descer para o nosso coração. A gente precisa crer que o Senhor não nos deu um espírito de medo, mas de amor, de poder, de moderação. É esse espírito que habita em nós. E é com esse espírito, quando a gente abre a boca, o Senhor pode se manifestar. É com esse espírito dentro de nós, habitando em nós, o próprio Deus habitando em nós, que a gente pode levantar a nossa voz e proclamar o Evangelho. E Deus vai falar. E eu estava ali sentado hoje pensando, né? E para mim sempre que vou pregar a palavra, uns dizem que eu fico mal educado quando eu pregar a palavra, porque às vezes eu esqueço até de cumprimentar os outros. Mas eu estou num processo ali de querer ouvir Deus.
E eu nem ia falar isso, mas eu vou falar. E eu lembrei de Sansão. Vocês conhecem a história de Sansão, né? Todo mundo achava que a força de Sansão estava no cabelo. Né? E às vezes até ensina para as crianças, né? A força dele, cortou o cabelo, perdeu a força e tal. Mas tá, Sansão, aquela vida confusa, né? Um pouco com Deus, um pouco em pecado, um pouco com Deus, um pouco em pecado. E eu pensei assim, isso não é diferente de nós. Mas chega um dia na vida de Sansão que o cabelo tinha sido cortado, ele estava preso, acorrentado, e acorrentaram ele em 2 colunas. E ele já não tinha mais cabelo comprido. Naquele momento ele ora a Deus e fala assim: Senhor, eu não quero que o teu nome seja envergonhado. E é quase uma oração pedindo por misericórdia, né? Quase aquela oração que a gente faz assim, dizendo assim: Senhor, não sou digno, mas não é por minha causa, é por causa do teu nome. Me dá força suficiente para vencer os filisteus de uma última vez. E Deus renova as forças de Sansão e ele derruba aquelas colunas e cai todo aquele prédio e morre uma imensidão de filisteu ali. E sabe o que eu lembrei? O nosso Deus é um Deus que dá força ao cansado e renova as forças daquele que não tem nenhum vigor. Agora, Ele está esperando uma oração tua. Ele está esperando uma oração nossa. Sabe quem são os filisteus? O que o Espírito Santo falou comigo sobre os filisteus? Os filisteus são aqueles povos que era para a gente ter matado quando entrou na terra. Os filisteus são aqueles costumes que a gente tinha que ter matado quando a gente entrou no reino de Deus, e a gente não matou. E a gente deixou ele crescer. E tem alguns que foram crescendo, e foram tornando exército ao nosso redor. Hoje eles estão nos perseguindo, nos aprisionando e nos pressionando. Mas o desejo de coração de Deus ainda é destruir essa cultura estranha que a gente trouxe junto do mundo, na nossa vida. E nem que seja no nosso último suspiro, a gente precisa orar a Deus. Falar assim: é por causa do teu nome. Amém? Amém. Vamos orar. Tem um menino aqui que está